Secretário, além da atração de investimentos, da geração de emprego e renda, a economia do Estado também depende das suas finanças, né, internas. E o governador Romeu Zema enviou um projeto de lei à Assembleia Legislativa para adesão ao regime de recuperação fiscal do governo federal, exatamente porque o prazo para começar a pagar as parcelas da dívida com o governo termina agora, no fim do ano. E aí agora está uma discussão muito grande, porque a proposta me parece que não foi muito bem recebida pelos deputados estaduais. O próprio presidente da Assembleia, acompanhado do presidente do Congresso Nacional, tentaram uma medida alternativa para tentar agradar também os deputados estaduais e o governo federal. Como é que o senhor tem participado e está enxergando essa discussão toda e qual vai ser, na sua opinião, o desfecho para isso tudo? Olha, Danilo, primeiro, se me permite, eu gostaria de explicar para o nosso telespectador aí da TV Paranaíba, que está nos acompanhando, o que é o RRF, né? Porque às vezes a gente fica nessa nomenclatura e a pessoa não sabe exatamente o que é isso, né? O regime de recuperação fiscal. Olha, infelizmente, nos últimos governos, que não no governo Zema, tá? Nos governos anteriores ao governo Zema, foram feitas dívidas no nosso estado, muitas dívidas. Infelizmente, os governos anteriores, eles gastavam mais do que recebiam. Imagine você, pai de família, que recebe ali por mês R$3.000, mas todo mês você gasta R$3.500. Então, todo mês você vai lá no banco e pega R$500 emprestado para cobrir a sua despesa mensal. Só que você faz isso ao longo de muitos meses, muitos anos. Chega uma hora que esses R$500 por mês que você pegou se torna uma dívida impagável, porque você só recebe R$3.000, né, por mês. E aí o que te resta fazer? Negociar com o seu credor essa dívida. É isso que nós estamos fazendo. Em primeiro lugar, o governador Romeu Zema assumiu o governo do estado e optou por pagar as dívidas mais urgentes. Quais eram as dívidas mais urgentes? O salário do servidor, o servidor público. Lembra que ele estava 3 meses sem receber salário na gestão anterior. O governador Romeu Zema foi lá e colocou em dia o salário. As prefeituras não recebiam os repasses obrigatórios, constitucionais, porque o Estado estava retendo esse dinheiro. O governador Romeu Zema foi lá e quitou essa dívida com as prefeituras. Ou seja, o governador equacionou aquilo que era urgente no nosso Estado e colocou o trem nos trilhos. E restou uma dívida. Qual dívida? A dívida com a União, que é a nossa grande credora, que Minas Gerais deve 160 bilhões para a União. Então, o que o governador fez já no início do governo dele? Qual que é a lei que autoriza? Qual que é o regulamento que autoriza você fazer uma negociação com a União? É o regime de recuperação fiscal. Isso é lei. O jeito que eu dei aqui o exemplo do cidadão que vai lá no banco e vai negociar com o banco, fala, olha, banco, eu te devo muito, mas eu só recebo R$3.000 por mês, vamos fazer aqui de uma forma onde eu consiga te pagar um pouquinho por mês, mas que eu não tire as minhas necessidades básicas, que eu consiga pagar ainda a conta de água, de luz, a comida que eu coloco na mesa dos meus filhos, me dá uma condição onde eu consiga sobreviver e eu vou aqui separar todo mês uma quantia para ir te pagando ao longo dos próximos anos até eu quitar essa dívida. Como a gente não deve um banco, a gente deve a União, a forma de fazer essa negociação é através do regime de recuperação fiscal. Isso é uma lei. E o governador mandou a proposta de regime de recuperação fiscal para a Assembleia no começo da gestão dele, há 5 anos atrás, e não foi votada. Na época, o presidente daquela legislatura entendeu que ele não ia colocar isso para votação. E agora foi enviado novamente para a Assembleia para que a gente possa aderir ao regime de recuperação fiscal. Não tem outra forma da gente negociar legal que não seja através do regime de recuperação fiscal. Então, quando você fala, Danilo, que agora tem uma proposta alternativa, ela é uma ideia colocada pelo senador Rodrigo Pacheco e que Minas Gerais vê com muito bons olhos. Mas é a União que tem que falar o seguinte, ok, nós topamos. E mais, para a União topar, Danilo, precisa de mudanças legislativas ou precisa de decretos, porque ela não pode fazer uma coisa só para Minas Gerais, ela tem que fazer para outros estados. Então, o que aconteceu nada mais é do que o presidente do Senado propôs uma medida
E a União falou, vou avaliar. Só que ela está pedindo para avaliar 90 dias. E dia 20 de dezembro termina o nosso prazo para adesão ao RRF. Então imagine você, se a gente não faz adesão ao RRF até dia 20 de dezembro e chega lá na frente e a União fala, não topamos essa medida alternativa. E aí, o que é que nós vamos fazer? Então não nos resta outro caminho que está no RRF. Tem dois caminhos para isso, ou a Assembleia autoriza ou o STF autoriza. Né? Nós vamos tentar no STF, mas se o STF não autorizar, só nos resta aprovação na Assembleia Legislativa. Mas é importante dizer para quem está nos assistindo que o governador Romeu Zema está fazendo tudo o que ele pode para equacionar essa dívida que não foi ele que fez. Né? Quem dera que os outros governos tivessem tido a competência, a probidade de cuidar do dinheiro público que o governador Romeu Zema tem. Aí nós não estaríamos passando por esse problema. O governador Romeu Zema não gasta mais daquilo que ele recebe, né? É uma regra básica de finanças. Mas, infelizmente, outras gestões aqui em Minas Gerais não respeitaram essa regra básica, o que nos colocou diante dessa lamentável situação que hoje nós buscamos uma solução para ela.